uma palavra que está lá no livro de Tiago. Queria que os irmãos abrissem comigo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago 1, a partir do 19. Aqueles que localizarem podem ficar de pé. Glória a Deus. Minha esposa hoje tem uma sobrinha que está inaugurando. Ela é fisioterapeuta, ela está inaugurando lá o espaço dela e fazia questão que a gente fosse. Mas exatamente dava no horário do culto, então minha esposa foi, eu só fui lá, dei um abraço e vim para cá. Daqui a pouco ela está aqui também, daí já dá para confirmar a questão do horário, amém? Daqui a pouco ela está aqui em nome de Jesus. Tiago 1, a partir do versículo 19. O livro de Tiago é um livro que muitas vezes a gente já ouviu várias vezes, essa palavra também, mas o Senhor trouxe algo ao meu coração nessa manhã, e eu entendi um pouco diferente daquilo que eu já até ministrei sobre essa palavra. Porque esse livro de Tiago aqui eu acho um livro muito bom, mas é um livro que traz bastante coisa para chamar a nossa atenção, para nos exortar, para pôr a gente na linha. É um livro pequeno, mas é um livro muito abençoado. Então Tiago 1,19 fala assim: meus amados irmãos, tenham certeza disto, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado. Senhor, meu Deus amado, nós queremos te agradecer, nós queremos dizer que tu és santo, digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, porque nós podemos nessa manhã louvar o teu nome, agradecer o teu nome, dizer que tu és santo, dizer que estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou, dizer que estávamos afastados de ti, mas agora nós temos você, nós já dissemos todas essas coisas ao Senhor, mas agora nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor preparou para nós. Então eu repreendo todo comichão de ouvido, toda distração, todo, Senhor, levante do inimigo caia por terra em nome de Jesus, toda obra das trevas contra nossas vidas nós repreendemos em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para nós. Desagrava, Senhor, os nossos ouvidos, todas as outras paixões, todas as outras vozes caem por terra em nome de Jesus, e nós possamos ouvir somente a tua voz. Em nome de Jesus que nós oramos, perdoa os meus pecados. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, a palavra fala assim: portanto, tenho certeza disto, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Então eu vou começar falando aqui o que nós não devemos, para depois falar o que nós devemos. Aqui fala que nós devemos ser tardios
para falar. E é difícil, porque a gente nem bem escutou o que o outro falou, a gente já está falando por cima. Mentira ou verdade? A gente já, porque a gente já, quando a gente vai falar alguma coisa, parece que a gente já, o nosso cérebro já fala, ele vai falar tal coisa antes da pessoa falar. Então a gente já está vendo a resposta que nós vamos dar antes de saber o que a pessoa vai falar. E amados irmãos, nós não devemos ser assim. Muitas vezes nós nos precipitamos ao falar. E se tem uma coisa que não volta, depois que você falou, é palavra. Você falou, tem como você voltar atrás? Não tem como voltar atrás do que nós falamos. Dá para a gente tentar consertar. Ó, não é bem isso que eu quis dizer. Eu falei, mas não é assim que eu falei. Eu falei, mas não é isso que eu queria dizer. Não é verdade? Mas você falou, não tem como voltar atrás. E quantas vezes que nós falamos e o Senhor falou para nós sermos tardios, ou seja, para a gente pensar bem no que vai falar, para a gente demorar para falar. E aí quando nós falamos, a gente acaba o quê? Ofendendo alguém. A gente acaba magoando alguém. A gente acaba até julgando alguém em alguma situação. E o Senhor fala para nós hoje: calma, calma, você não precisa ter resposta para tudo. Você não precisa saber todas as coisas. Tem um ditado popular que fala, né? Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Já ouviram? Quem muito fala, dá bom dia a cavalo. O cavalo passando, você dá bom dia para o cavalo, que você acha que é lindo. Então, meus amados irmãos, nós temos uma necessidade de falar, nós temos uma necessidade de expressar nossa opinião, nós temos uma necessidade, até muitas vezes por bem, de tentar ajudar alguém a querer falar algo que não era para ter falado, que não era da vontade de Deus, mas às vezes a gente pega e fala. Muitas vezes, amados, as pessoas estão precisando somente de um ombro amigo. Eu venho aqui para o João e falo: João, está acontecendo isso. E o João ouve e termina tudo. O João fala só assim: ó, estou contigo, pastor. Às vezes é só isso que a gente precisa. A gente não precisa que o João resolva o nosso problema. Eu não preciso que o João, às vezes a gente precisa de alguém que nos ouça. É assim que a nossa esposa, muitas vezes a gente chega em casa e muito de assunto. E a gente ouve. Tá certo que às vezes ela se irrita da gente não resolver, mas não é sempre que a gente tem que resolver, não é verdade? Às vezes, no meu trabalho essa semana, como a moça lá que trabalha comigo veio e começou a falar, falei assim: calma aí. Eu estou abrindo a outra caixa, deixa eu fechar essa caixa, deixa eu ver outra. Você está falando 5 assuntos ao mesmo tempo, não consigo. Deixa eu fechar a caixa que você estava falando primeiro para eu abrir outra agora. Ela começou a dar risada. Ela falou: não, mas você consegue, você sempre fala com um monte de assuntos. Eu falei: não, mas hoje está muito assunto. Hoje você está falando 10 coisas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir resolver nenhuma, calma. Então, às vezes, as pessoas precisam do ombro amigo, de alguém que a ouça. Não precisamos ter resposta para tudo. Não precisamos ir falando aquilo que está no nosso coração. Porque muitas vezes a gente só quer o bem das pessoas. Então vamos feliz e ele fala: tu conhece essa dificuldade, a gente já quer a solução. Mas o Senhor está falando para nós aqui: ó, seja tardio para falar. Quando nós vamos falar, vamos ter certeza do que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Tardio para se dar depois. O que o Senhor também não quer que a gente
gente se ire. Então ele fala assim, ó, seja tardio para se irar. Por que o Senhor fala tardio para irar? Porque muitas vezes não tem como. Não tem como. Vem a ira. Então ele fala, ó, o ideal seria não se ire. Mas ele fala, seja tardio para se irar. Porque lá na frente, ele fala assim, ó, se você se irar, não peque. Então a palavra é completa. Então lá na frente ele vai falar, ó, se ire, mas se você irar, ire só no seu coração, não consume a sua ira, não traga a existência a sua ira. E a palavra fala assim, que a ira do homem, aqui no versículo 20, não produz a justiça de Deus. Então quando a gente se ira, quando a gente fica bravo, quando a gente se irrita, a palavra diz, não produz a justiça de Deus. Então quer dizer, a gente só fica careca, cabelo branco, com úlcera, com gastrite, com nervo, e não adianta, porque a palavra, ela é fiel. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós vamos se irar para quê? Para que se irar? Ah, pastor, então agora tudo que aconteceu eu vou. Amém. Que Deus. Eu não rasteiro, que Deus. Não, mas é entender que você tem um Senhor que olha para você. Que a justiça é de Deus. A justiça não é dos homens. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não podemos fazer justiça querendo o mal do outro, mas antes troque o mal pelo bem. Pelo bem. O mal que me faz, eu retribuo com bem. Peguei várias passagens. Tem uma passagem que fala assim: deixe a ira e abandone o furor. Salmo 37, 8. Se você, para nós deixarmos a ira, abandonar o furor, abandonar a raiva, melhor o longânimo do que o valente. Provérbios 16, 32. A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Sabe? Quando alguém vem, estava conversando outro dia com uma irmã, ela falou, mas a pessoa me provoca, me provoca, me provoca. Eu falei assim, e ela fica só esperando você cair. Fica só esperando você se irar. Se você der uma resposta branda, a palavra do Senhor fala que ela desvia o furor. A pessoa faz isso porque ela sabe que eu vou ficar brava. Então não fique bravo. Se você sabe que ela sabe que você vai ficar bravo, não fique bravo. A resposta branda, ela desvia o furor. Deixe a ira e abandone o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então ficou bem claro que nós devemos deixar a ira, deixar a raiva, deixar as coisas que nos atormentam, para que o furor seja abandonado, para que a gente nos desviemos do mal. Uma pessoa brava, irritada, faz o bem? Difícil, né? Difícil fazer o bem. Eu sei dos meus gritos, eu vou lá e vou falar isso. Faz coisa que não era para fazer. Então, toma cuidado com o que você fala. E toma cuidado para que a ira tome conta de você. Mas na verdade, irmãos, isso é só uma introdução do que eu gostaria de falar, porque na verdade o que eu queria falar é o que está no início da palavra aqui, que fala que nós sejamos prontos para ouvir. Pronto para ouvir. Em algumas versões
ouvir o nosso irmão, ouvir o nosso familiar, ouvir o nosso cônjuge, ouvir o nosso filho, ouvir a quem se aproxima de nós. Nós precisamos, como cristãos, estar pronto para ouvir. E aqui eu marquei aqui que ouvir e escutar é diferente. Eu fui buscar no dicionário e você pode até ouvir e não escutar, porque a palavra fala, o dicionário mesmo fala que escutar é você estar atento ao que se está ouvindo. E muitas vezes nós até ouvimos o que nos fala, mas a gente nem está atento. Daqui 2, 3 minutos a gente pergunta e a pessoa fala assim: ah, não sei o que foi falado, não lembro do que foi falado. Essa semana eu estava conversando com o presbítero João. O presbítero João falou: pastor, pode ter certeza que muitas vezes quando a gente sai do culto, se a gente perguntar para alguém o que o pastor pregou, o pastor pregou, já não lembra mais o que foi pregado, porque nós estamos aqui, estamos tão preocupados com tantas coisas, estamos preocupados com o mundo que está lá fora, há tanto barulho na nossa mente, há tanto comichão de ouvido, que a gente acaba nem ouvindo. Então, escutar é estar atento ao que você ouviu. Você ouviu, mas escute, esteja atento. Então, eu vou fazer uma dinâmica aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pode pegar seu celular. Pega seu celular. Se não tiver, não tem problema. Todo mundo está no grupo da igreja que está aqui, né? Todo mundo está no grupo da igreja. Eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo da igreja e você ouça aí. Rapidinho. Pode ouvir. Olha, tem vários. A minha filha aqui até voltou na velocidade aqui. Estava muito rápido. Amados irmãos, quem aqui está na velocidade 1,5, 2 aí? Só via. Amados irmãos, nós estamos com tanta dificuldade de ouvir o outro que a gente coloca o celular na velocidade 1,5, 2. É mentira? É mentira? A maioria das pessoas, uma parte aqui foi dada uma amostra aqui. Talvez o pessoal deu uma diminuída aqui para não. Mas a minha filha, ela falou aqui: deixa eu voltar aqui que está na 2. Tem velocidade. Agora que você descobriu, você vai usar. Você não sabe, você vai usar. Amados irmãos, nós estamos tão acelerados, nós estamos com tanta pressa que o WhatsApp teve que inventar ou acelerar por uma vez e meia, 2 vezes. E se tiver 3, 4, 5, 10, daqui a pouco nós estamos usando aqui a velocidade 10, porque a gente não tem tempo para ouvir. Mentira! Então a palavra é viva. A palavra é viva.
aprende ela na prática, a gente dá risada, mas é uma realidade das nossas vidas. Eu ouço normalmente na 1,5. Na 2 fica muito acelerado, mas eu na 1,5, porque vem tanta mensagem, eu acabo ouvindo. Irmãos, o que o Senhor Ele fala para nós? Que nós estejamos prontos para o. E a gente está num ritmo tão acelerado que a gente não vê a hora de pôr aqui na 2, quando tiver a 3. Você acha que não vai parar na 2? Não vai. Não vai parar na 2. Tem gente que acha pouco a 2. Precisava ter a 3. Quer ouvir logo. Então você acha que realmente nós estamos prontos para ouvir uns aos outros? Na maioria das vezes não. A gente quer passar, mas a gente não escuta o que estão falando conosco. Nós não temos mais tempo a perder. Nós vivemos numa sociedade que tem um ditado que fala: tempo é dinheiro. Então não dá tempo. Se for parar para ouvir, pastor, todas as mensagens que mandam, não dá. Tem que pôr na 2 aqui para poder ouvir. E assim é na nossa casa. Assim é nos nossos relacionamentos. A gente não quer parar para ouvir. Parece que quando a pessoa para e começa a falar muito pausadamente, começa a dar um nervo na gente, assim, começa a dar um comichão, começa a vai logo, se puxa. Fala logo o que você queria falar. É mentira. O mundo está dessa forma. Não tem vergonha, mas o mundo está dessa forma. Mas a palavra do Senhor, ela é verdade. O Senhor está falando para mim e para você. Nós precisamos ouvir mais do que isso, escutar atentamente o que estão falando para nós. Acabamos de ter um exemplo aqui. Que horário que vai ser lá o culto? Provavelmente a galera falou para mim. E eu, daqui o culto, não sei o que, amém, passou. Passou, porque na verdade eu não escutei exatamente. Só, vai ter o culto, glória a Deus, aleluia, bênção. Louvado seja Deus. Meio mulherada que vai para frente. E glória a Deus. Amados irmãos, aqui a palavra fala: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Não adianta nada nós estarmos aqui, nós ouvirmos a palavra e nós não mudarmos o nosso jeito de agir. Tudo que está sendo criado no mundo é para que a gente viva dessa maneira acelerada. O WhatsApp é só um exemplo. Mas tudo é, até filme, né? O que tem? Filme tem lá para você pôr lá um pouquinho mais rápido. Então tudo está sendo criado para a gente acelerar, para a gente não ter tempo mesmo, para a gente não poder conversar uns com os outros. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha lá uns senhores que se reuniam na esquina da minha casa, tinha um banco de concreto lá na esquina da minha casa. O cara fez no muro dele assim, e ali ficava vários senhores ali. Senhores, para mim eram senhores, mas tinha minha idade hoje, assim, mais ou menos. Esses homens que ficavam lá. E ficavam lá todo dia à noite. Você via lá eles conversando, lá os compadres, lá um conversando com o outro e tal. Você vê isso hoje? Não vê. Dá tempo. Não dá tempo. Essa desculpa que a gente dá, mas por que antes dava tempo? Então tudo está acelerado. Está acelerado para que a gente não viva o tempo presente. Para que a gente não viva essa dádiva que Deus deu para nós como presente. Deus deu hoje. Nós não sabemos se nós temos amanhã. Só que a gente já está vivendo preocupado com amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã tem que entrar 8 horas no serviço, 7 horas, meio-dia, não sei o horário que cada um entra, e tem que fazer isso e aquilo, e já está pensando que tem que fazer marmita, porque tem que fazer marmita já para a semana inteira. Ontem o João foi em casa, a gente estava lá, todo mundo lá fazendo marmita, para deixar para a semana, né? Então é assim, a gente já está sempre pensando lá na frente. E hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor.
O dia que o Senhor fez para nós, para a gente sossegar, para a gente ficar calmo, para a gente cultuar Ele e ter um tempo que a gente possa ouvir a palavra dele e também viver em comunhão com os irmãos. A comunhão que às vezes não existe no mundo, mas nós precisamos viver em comunhão. Estamos pregando isso direto aqui, que nós precisamos viver essa comunhão. Eu marquei aqui. Então o que eu faço, pastor? Se eu estou ouvindo a palavra e eu não estou mudando, se eu estou ouvindo a palavra e eu não estou praticando, não tenho conseguido praticar, e aqui a palavra fala que não adianta você se enganar a você mesmo, pois se alguém ouve a palavra e não a pratica, é semelhante a um homem que olha para o espelho, olhou lá, viu que tem um negocinho aqui no rosto, viu que está careca. A hora que sai de frente do espelho, eu não lembro mais as coisas. O que eu faço? Então, não adianta estar vindo aqui. Não, irmãos, não é isso. A saída não vem então, porque se eu não estou praticando, não. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Nós não podemos nos adaptar e não viver dessa forma que nós estamos vivendo. A palavra não diz para o mundo nos transformar, mas diz para nós transformarmos o mundo. E a gente às vezes não tem mesmo qualidade de vida, não tem tempo de parar e tomar um café com a esposa ou de sentar com os filhos e conversar. Ontem nós fomos fazer uma visita para uma sobrinha nossa, ela tem 2 filhos pequenos, nós chegamos, o filhinho dela lá de 5 anos falou: você não brinca comigo? A gente toma até um susto, né? Brincar no quê? Não sei brincar. Não sei, vai brincar. Não sei o que é isso. O que é brincar? Ah, brincar, vem aqui. Vamos lá, ele abriu o guarda-roupa, ele falou: tenho tudo isso aqui, do que você quer brincar? Aí pegou um Lego, montou. A criança também é acelerada, montou o Lego, já não quer mais. Já. Agora eu vou pegar o negócio de quadradinho lá. Tipo um quebra-cabeça, mas em quadradinho assim. Montando tudo, já montando, agora vamos lá pegar outro. Daí até que uma hora eu cheguei e falei assim: por que você não tem fantasia do Chapolin aí? Eu falei: eu não deixei ele pôr a fantasia. Eu falei: não, ele vai pôr a fantasia. Aí ele chegou lá de Chapolin e começamos a brincar lá de Chapolin. Que delícia! Você não está pensando em nada, totalmente fora do que a gente vive. Meus filhos tudo grande. Então nós tivemos um tempo ali de qualidade, a importância que para aquela criança teve também. Esse tempo do tio está ali, com a tia na casa, e sentar na mesa com ele, dar um tempo ali para ele. Nós ficamos lá umas 2, 3 horas lá. Nós paramos e ele, podemos ouvir ele, podemos ter um tempo de qualidade. Então nós precisamos mudar essa forma de agir. É que muitas vezes o foco está em nós mesmos. Está no que nós precisamos fazer, está no que eu preciso. O presbítero João falou semana passada que muitas vezes nós estamos com foco em nós e nós deixamos de olhar para o outro, nós deixamos de perguntar para o outro. Às vezes, você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te ouvir, eu não estou aqui para te julgar, porque a maioria das pessoas olham para nós e falam assim: não, mas se eu abrir meu problema, vão me julgar. Se eu pedir uma ajuda, vão me julgar. Então é melhor eu ficar quieto com o meu problema aqui, porque eu tenho um problema. Se eu falar por mão, vou ter 2. Então é melhor eu ficar com um. Mas não, que bom seria se eu compartilhasse o meu problema, se eu compartilhasse a minha dificuldade e viesse uma solução.
mudar a nossa vida é essa daqui. A Bíblia é sagrada, a palavra que o Senhor deixou para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Vamos salvar de palmas ao Senhor. Essa é a palavra que muda a nossa história. Essa é a palavra que muda a nossa vida. Não é para mim, Paulo, mas é para essa palavra, porque ela muda a nossa história. Ela pode mudar o nosso jeito de ser. Se você for no presídio, eu já falei isso aqui. O que muda, o que transforma é quando a pessoa tem um contato de verdade com essa palavra. Transforma o bandido em pai de família. Transforma o traficante em pai de família. Transforma o ladrão em pastor de igreja. Só essa palavra transforma. Podemos ler 500 mil livros de autoajuda. Só a palavra é capaz de penetrar no fundo da nossa alma. Só a palavra do Senhor Jesus. Então, amados, deixemos de ser ouvintes esquecidos, como está aqui na palavra. Versículo 25: aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. O Senhor, Ele não nos manda fazer coisas que estão na lógica, porque se fosse a lógica humana, não precisava de Deus. Muitas vezes o Senhor está falando e está requerendo de nós coisas difíceis, coisas que não são fáceis de fazer, coisas que pelo nosso eu a gente não faria. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, e a voz de Deus é inconfundível, faça, porque você será abençoado. A palavra aqui te garante, não é o pastor que garante. Se você for ouvinte, você não deve ser ouvinte esquecido. Ou seja, Deus falou e você se esquece, ou você não quer fazer o que Ele está mandando. Mas você deve ser praticante zeloso. Ouviu? Faça, que você será abençoado. Quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Ouça a voz de Deus e pratique. Quantos aqui querem ser abençoadores? Ouça o seu irmão, o ajude nas suas aflições. Ouça o seu irmão e não dê palpite, mas vai ouvir a Deus. E fala para o irmão: não, Deus falou comigo, é isso mesmo. Amados irmãos, o mundo está carente de pessoas que têm essa sensibilidade de ouvir. Por isso que os consultórios estão cheios. As clínicas, e eu não sou contra, mas as clínicas psiquiátricas, de psicólogo, na área de negócios, as clínicas dos coaches da vida, estão entupidas. Porque parece que nós não temos mais uns aos outros para ouvir as nossas aflições, ou se tem, a gente não confia. Mas que a gente possa verdadeiramente ser bons ouvintes, praticantes da palavra, e que nós saibamos ouvir também ao Senhor, para que a gente possa nos ajudar uns aos outros. Amém? Então, irmãos, fale necessário. Até escrevi aqui, o Senhor falou comigo. Não se ire e esteja em todo tempo apto a ouvir. Pois quando você está apto a ouvir, Deus ouve as suas orações. Amém? Porque às vezes nós não queremos ouvir. Então, Deus não nos ouve. Esteja apto a ouvir. E o Senhor vai ouvir a sua oração. O Senhor vai te abençoar na sua dificuldade. O Senhor vai agir naquilo que tem afligido o seu coração. Não tem coisa mágica, coisa que assim, só na internet. Você aplica 10 reais, você ganha 1 milhão, arrasta para cima. Vou te ensinar. Só na internet.
O andar com o Senhor, ele é passo a passo. O ouvir ao Senhor é dia a dia. O praticar as leis do Senhor é dia a dia. E aquele que age assim, nele persevera. Lembrei agora, não tinha nada a ver com o que eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Essa semana eu fui no médico, fui no cardiologista. O cardiologista olhou para mim e falou assim: comece uma caminhada. A Valéria, não, porque eu quero entrar na academia, eu vou entrar na academia. Ele falou: não, se começar uma caminhada já está bom. Não precisa entrar na academia. Se vocês começarem a caminhar, porque assim, o pensamento tem que ser assim: eu vou fazer 45. Daqui 5 anos, vou ter 50. Como que eu quero estar daqui 5 anos? O médico falou: é essa a pergunta que você tem que fazer. Não quer resolver amanhã o seu problema. É como eu vou estar daqui 5 anos. Então, o que ele quis dizer, começa uma caminhada hoje, é melhor do que você começar uma academia e parar. Então, começa uma caminhada. E ele é um exemplo, porque ele tinha 125 quilos, eu tenho 130 hoje. Ele tinha 125 quilos. Hoje ele tem 80 e ele é maratonista. E ele falou para mim: eu, diferente de você, eu não jogava vôlei, eu não jogava futebol, porque essas coisas eu gosto, eu não fazia nada, eu não tinha nem tênis, ele falou. E hoje eu sou maratonista. Só que eu comecei há 10 anos atrás para chegar hoje a ser maratonista. E por que eu estou falando tudo isso? Porque assim é a caminhada com o Senhor. Eu não consigo ler a Bíblia inteira. Não, mas eu não estou falando para você ler a Bíblia inteira. Leia um versículo por dia. Pastor, mas vai demorar 5 anos para eu ler a Bíblia inteira. Não, mas você vai ter lido se você ler um versículo por dia, 2 versículos por dia. Talvez se você ler um capítulo por dia, vai chegar depois de um mês e você vai parar de ler. E aí você não vai conseguir ler a Bíblia inteira. Então, que a gente possa exercitar dia a dia a nossa fé. Valorize os pequenos passos. Valorize as pequenas conquistas. Começamos o trabalho de jovens ontem. Começamos, era o primeiro passo. Estou dando glória a Deus, porque foi o primeiro passo. Depois nós vamos dar o segundo, o terceiro, e assim vai adiante. Assim foi com a igreja. Nós estamos dando passos pequenos dia após dia. Não queira que amanhã você acorde super crente. Não vou mais, vou começar pelo WhatsApp, vou deixar no 1. Já não vou mais deixar no 1 e no 2. Não é isso que eu estou falando, mas dia a dia você se achegue mais ao Senhor. Dia a dia você pratique mais essa palavra, porque é uma promessa para mim e para você, que nós seremos abençoados, agindo assim. Amém? Abraão não viu a promessa sobre a vida dele se cumprir, e até hoje a promessa se cumpre. Se Abraão quisesse ver a promessa se cumprir, ele não teria feito nada, mas ele creu que aquele que o chamou era fiel para fazer infinitamente mais do que ele podia imaginar. Amém? Quantos topam dar um passo de cada vez? Amém? Então seja praticante da palavra. Dia a dia aprenda do Senhor. Dia a dia ore ao Senhor. Dia a dia esteja apto para ouvir, porque o Senhor vai ouvir a sua oração. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque nós podemos ser participantes da tua mesa. Nós podemos ser participantes dessa igreja que o Senhor tem separado para pregar a sua palavra. Não que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai amado, que dia a dia nós possamos ouvir essa palavra e dia a dia nós possamos também ser um ombro amigo, um ouvido para cada um dos irmãos. Nos coloca na brecha, nos coloca, Senhor, dentro, Senhor, da vida de cada irmão, e que nós possamos ser abençoadores, porque assim o Senhor
Senhor, das nossas finanças, cuida, Senhor, da nossa saúde, cuida, Senhor, da nossa família, cuida, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, cuida da nossa casa, Senhor, cuida da nossa igreja, e que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor entregou para nós. Senhor, nos coloca onde o Senhor quer que nós vá. Nos coloca, Senhor, no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, porque ali nós sabemos que nós seremos abençoados. Nos abençoa nesse dia, nos abençoa, Senhor, nesta semana, e que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos nessa semana, e que todos que se chegarem perto de nós possam ter um ombro amigo, simplesmente para ser ouvido. Se o Senhor nos der a palavra, que a gente fala, mas que nós possamos ser simplesmente o ombro amigo que o mundo precisa. Em nome de Jesus que eu amo. Amém. Vamos louvar o Senhor.